esse amor vulgar? É um amor que mais ou menos dá uma leve, uma tênue tinta assim, do amor de uma mãe para um filho. Esse é o verdadeiro sentido desse amor que a gente vai conversar hoje. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, os Espíritos nos ensinam que a verdadeira caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Será que a gente já consegue tratar todo mundo com benevolência? Será que a gente, mesmo nas nossas contrariedades, a gente já é capaz de ser benevolente uns com os outros? Principalmente com as perfeições que geralmente a gente critica tanto? Como a gente não consegue se olhar tão atentamente, a gente olha mais as imperfeições dos outros, né? Então, às vezes, a gente pensa que a gente já é indulgente, mas a gente não é o tempo todo. E amar? Amar, na visão espírita, é compreender que todos nós estamos em degraus diferentes. Que está tudo certo meu irmão pensar diferente de mim. Que está tudo certo eu escutar uma palestra maravilhosa de algum irmão mais esclarecido, mais iluminado que a gente, e a gente não se sentir mal, né? Tem pessoas que têm uma facilidade de oratória que a gente pensa que já nasceu pronto, mas é estudo, né? A gente sabe que é preparo, então a gente não deve se enganar ou achar assim, eu não estou pronto, quem sabe na minha próxima reencarnação eu faço esse trabalho. O trabalho está aparecendo para nós agora, né? Então vamos tentar trabalhar. Quando alguém nos fere, né? Na maioria das vezes não é porque deseja necessariamente fazer o mal, é porque ele ainda não sabe agir melhor conosco. Então, em vez de a gente ver só a parte negativa, a gente pensa assim: meu irmão, minha irmã deve estar com um problema grave. Por isso ele ainda faz assim. Por isso ele ainda acha que tratar o outro assim é melhor. Então, se vocês prestarem atenção, é só uma forma de olhar diferente para as situações que acontecem conosco. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção nesse estudo, tá? Lá está o Cristo, então, nos convidando a amar, substituindo a reação pela reflexão. Em vez da gente tratar mal a criatura, a gente reflete. Isso nos faz diferentes. Exercitar o perdão como uma libertação para nós mesmos. Toda vez que eu perdoo, eu estou fazendo bem, principalmente para mim. Porque se a gente for parar para pensar, alguém me trata mal no mercado. Eu vou, trato mal a caixa do mercado. A caixa do mercado vai tratar mal o próximo cliente. Onde a gente vai parar? Todo mundo contaminado com desamor. Então, se a gente segurar, quer dizer, não segurar, melhor ainda, deixar ir alguma ofensa, a gente não está pegando para nós. Ele está nos alcançando, mas a gente não quer. A gente não quer aquela brasinha queimando a nossa mão. Então a gente solta, a gente deixa ir. Porque se nós pegarmos tudo de negativo para nós, como é que a gente vai estar no final do dia? Cheio de energia negativa conosco. Então, é inteligente da nossa parte a gente não pegar o mau humor, a raiva, o desprezo da outra pessoa. Muitas vezes nós pedimos provas de amor ao mundo, mas esquecemos de oferecer amor primeiro. É aquela história novamente. Eu quero para mim, eu quero que me deem, mas eu não estou pronta
para eu fazer a minha parte primeiro, para eu dar um passo em direção àquela pessoa. Então, em vez de a gente exigir coisas de outras pessoas, que a gente dê primeiro. Que a gente dê o perdão, que a gente dê o amor, que a gente dê o bom dia. Ah, mas a pessoa lá é muito mal-humorada. Vai mudar pelo menos com vocês. Porque ela está recebendo alguma coisa que ela não recebe todos os dias. Também diz que o amor começa nas pequenas atitudes. Um tom de voz mais calmo, uma resposta mais paciente para aquela pessoa que muitas vezes ela nem sabe que está servindo de instrumento para desavença. Ela nem sabe, mas tem um irmãozinho ali do lado dela, sofredor, que ela por acaso sintonizou com ele, dando ideias errôneas, de mau humor, de irritação. Então, às vezes, um pequeno gesto de auxílio, sem mesmo a gente falar. Tu percebe que aquela colega, aquele irmão teu não está legal? Oferece ajuda, ele não quer, fica quietinho e faz uma prece. Porque a gente não vai agradar todo mundo, mas a gente pode mandar vibrações boas para a pessoa. Então, a gente às vezes pensa assim, me tratou mal, eu vou tratar mal igual. Tu é igual a pessoa? Não, então não precisa fazer igual. Tu vai dar aquilo que tu já tem no teu coração. Porque muitas vezes nós vemos pessoas boníssimas sendo extremamente maltratadas por outras pessoas, desrespeitadas. Mas ela é assim, ela vai continuar boníssima. E aquela pessoa mal educada, despreparada, orgulhosa, arrogante, vai continuar sendo assim até ela desejar mudar. Então, muitas vezes a gente pode perceber claramente o que eu já tenho, eu posso oferecer. O que eu ainda não tenho, eu posso buscar. Isso vai nos tornando pessoas, seres melhores. E aqui diz, a grande transformação espiritual não acontece em atos grandiosos, mas na disciplina diária das nossas emoções. Já se conhece um pouquinho, já sabe suas reações? Trabalha nelas. Mas eu não tenho paciência. Adquira. Vá trabalhando a tua paciência. Vá trabalhando a tua impaciência, melhor dizer. Daqui a pouco tu está uma pessoa mais tranquila. Porque se fosse para nós sermos uma pessoa, como dizem aí, paciente, quieta, que quer tudo do jeito dela, mas não, nós estamos numa doutrina que fala de amor, que fala de paz, que fala de caridade moral, de benevolência. Se nós estamos nessa doutrina, é porque nós queremos mudar. Frequentemente associamos caridade apenas à ajuda material, mas a doutrina espírita amplia esse conceito. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que fora da caridade não há salvação. E caridade também é escutar o outro sem interromper, orientar sem se impor, respeitar o tempo de cada um. Se eu estou no meu tempo de aprendizado, o meu colega, o meu irmão pode não estar. Ele pode achar, às vezes, que ele já estudou o suficiente, que ele sabe tudo. E tu vai dizer, não, olha, tu ainda tem que mudar nisso. Não, tu vai cuidar da tua mudança. Porque nós sabemos que viemos sós e voltaremos sós. E tudo que nós vamos levar daqui é aquilo de bom que adquirimos. Então, precisamos nos orientar, precisamos estudar para fazer lentamente e calmamente, sem aflição, a nossa reforma íntima. Quantas pessoas chegam até nós, principalmente nos centros espíritas, carregando dores invisíveis,
Muitas vezes elas não querem comentar. Elas não querem falar da sua vida pessoal. Elas não querem falar que o seu lar está com problemas. Às vezes, uma palavra dura pode aprofundar um abismo, mas uma palavra acolhedora pode evitar o desespero. Acolher é compreender que cada espírito enfrenta provas que desconhecemos. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está sempre sorridente, ela esconde uma dor. Aquela pessoa que está sempre agitada, falando sem parar, ela às vezes esconde uma grande dor. Porque a gente sabe, antigamente a gente entendia alguns problemas tipo depressão, como a pessoa ficar só deitada, só lá no quarto dela, não querendo ver luz. Hoje a gente entende que existe depressão, que a gente olha para a pessoa é maravilhosa, sempre sorridente, sempre feliz. Mas às vezes ela está escondendo uma dor, ela não quer mostrar. E está tudo bem, respeitemos ela. Mas não esqueçamos da prece. A prece, como as gurias falaram agora há pouco, o Evangelho lá, ele nos protege de muita coisa. Ele é uma luz e ali a gente tem certeza que essa luz pequena, somando a várias luzes, aumenta a chama. E essa luz, a luz do Cristo, como eu gosto de falar, ela chega naqueles lares, naquelas pessoas que precisam, naqueles vizinhos que precisam, e às vezes a gente nem sabe. E a gente sabe que vai longe. Agora também foi feita irradiação. Que coisa mais linda podermos irradiar para o nosso planeta, para a nossa cidade, para o hospital. Então, está no nosso alcance todas essas preces, evangelho, boas intenções. Então, continua falando que talvez aquela pessoa difícil esteja atravessando uma prova expiatória, esteja lidando com conflitos familiares e esteja numa batalha íntima silenciosa, como já falamos anteriormente. E quando acolhemos, a gente colabora com a espiritualidade superior. Somos instrumentos, muitas vezes, dos espíritos. E muitas vezes, sem perceber, estamos resgatando afetos do passado, harmonizando antigas desavenças reencarnatórias. Porque quem de nós pensa que não tem, assim, ninguém de... Não, todo mundo gosta de mim. Não, ninguém, não tenho desafetos. Temos. Se não temos encarnados, nós com certeza temos com alguns encarnados. Então, essas nossas mudanças podem ser sutis, vai mostrando até para aquele irmãozinho que a gente está melhor, está mudando. O Divaldo sempre conta uma história, eu gostava muito daquela história. O Divaldo tinha um obsessor e se mostrava frequentemente para ele. Em várias oportunidades, ele dizia para ele que queria matá-lo, que ele odiava, foram inimigos em alguma encarnação, e esse irmãozinho tinha ficado com muito ódio do Divaldo. E o Divaldo, como vocês sabem, ele acolhia crianças que largavam na mansão do caminho. E um dia, a casa já lotada, bateram a porta, levantaram-se, já era tarde, foram ver, quando já escutaram um choro, Aí já saiu, eu esqueci o nome dele, o amigo do Divaldo. Divaldo, pelo amor de Deus, mais um? Não, a gente não pode mais. O Divaldo foi lá, abriu a cestinha e tinha uma criança. Ele disse que era a criança mais feia que ele já tinha visto na vida. Ele acolheu. E o outro dizendo, nós não podemos mais ter mais nenhuma criança aqui. E ele abraçou. Levou para dentro de casa e era mais uma filha dele. Ele registrou a criança e apesar da criança ser muito feinha, ele amava aquela criança. E ele viu mais de uma vez aquele obsessor perto.
E aí um dia ele perguntou, como é que tu pode amar isso aí? Ele disse, eu amo, ela é minha filha. E ele começou a perceber que aquele obsessor começou a se acalmar, não vinha tantas vezes, enquanto ele via, ele sumia do nada. Até que um dia, esse obsessor falou para ele que aquela criança era a mãe dele, que ele acolheu. Então o ódio virou amor, ou pelo menos um começo de respeito. Para vocês verem que às vezes as nossas pequenas ações podem ter um impacto muito maior em nossa vida do que a gente imagina. Ações positivas, né? Que a gente tem que tentar fazer. Agora falar sobre ser luz. Ser luz não é ser perfeito, porque senão ninguém seria, né? É estar disposto a melhorar. A doutrina espírita nos convida à reforma íntima, o trabalho mais desafiador da existência. E é muito desafiador. Porque quando a gente pensa que mudou muito, vem lá um teste, uma prova e a gente reprova também. E a gente tem que entender que não é mudar o outro. Eu não posso mudar meu marido, eu não posso mudar meu filho. É mudar a mim mesma. Lá no Livro dos Espíritos, a gente aprende que somos responsáveis também pelos nossos pensamentos. Por que falar isso em relação a ser luz, né? É que, dependendo do que nós pensamos, nós criamos em nossa vida. E pensamento tem forma. E muitos pensamentos vão ficando aqui em cima de nós, nos trazendo às vezes problemas. Porque tu pensa com tanta convicção naquilo que a vida te dá. Então, vigiemos também nossos pensamentos. Cuidemos do que nós estamos pensando e querendo para nós. Porque às vezes a gente está tranquilo e começa a vir uma ideia, e tu pensa assim, nossa, essa ideia não é minha. O que tu está sintonizado? O que tu está chamando para perto de ti? Principalmente na hora da gente dormir, a gente tem que cuidar se escutou a notícia ruim, se viu um filme ruim. Às vezes eu pergunto, já fez tua oração? Ah, eu nem lembro. Já deito dormir. Faz antes de deitar, então. Porque dependendo do que a gente está pensando, do que a gente está assistindo, a gente leva para o nosso sono. E o nosso sono é a hora que a gente se desprende e faz visitas. Aonde que a gente vai parar? O que tu pensava antes de dormir? Tem pessoas que dizem que só tem pesadelo, só tem um sonho ruim. Tá, mas aonde tu está sintonizando, então? Que a gente possa pensar isso. Então. Criamos sombras ao nosso redor. Isso com nossos pensamentos, tá, pessoal? Mas se cultivamos confiança em Deus, gratidão a Deus pela nossa vida e serenidade, vamos acabar nos tornando focos de luz. E aí as pessoas vão ter o prazer de te dizer que como se sentem bem perto de ti. Eu precisava conversar contigo hoje, porque tu sempre tem uma palavra boa para me dar. Isso é muito bom. É a gente só deixar de ser tão pequenininho para ser um pouquinho menos pequeno. Ser luz é vigiar as próprias reações. Ser luz é não revidar. É escolher a paz quando o impulso é atacar, mesmo que verbalmente, né? É lembrar que estamos sendo observados e auxiliados pela espiritualidade amiga. Muitas vezes a gente pensa que a gente só tem obsessores ao nosso lado. Claro, como eu falei, se tu não vigia os pensamentos, se tu não ora, se tu não reza, né? Se tu não lê o evangelho,
Principalmente quando tu está com problema, tu vai atrair irmãozinhos que sintonizam conosco na mesma frequência. Mas se tu melhorar o que tu está pensando, tu vai trazer os irmãos de luz, aqueles espíritos que gostam de ti, simpatizam contigo e querem que tu melhore. Então, no lar, a gente tenha mais paciência, menos exigência. Não é fácil, né, gente? No trabalho, honestidade e cooperação. E na casa espírita, humildade no servir, disciplina e fraternidade. Porque muitas vezes, principalmente na casa espírita, quando a gente já estudou vários anos, já leu alguns livros, a gente pensa que sabe tudo. Humildade. A gente nunca sabe tudo. Sempre se tu ler o mesmo livro, vou pegar esse aqui, Jesus no dia a dia, tu lê uma vez inteiro, tu acha que tu entendeu. Lê de novo, lê de novo, lê de novo. Não é uma ou duas vezes que vai te fazer entender um livro, ou a essência do livro, mas é tu trabalhar dia após dia nesse livro. E nós temos um livro maravilhoso que é a nossa vida, que a gente pode ir se melhorando, escrevendo novas páginas quando a gente quer mudança. Nós não somos espíritas apenas na reunião pública. Somos espíritos imortais em aprendizado contínuo. Eu nunca vou parar de aprender até chegar à perfeição. Por isso que Jesus confia em nós. Por isso que ele tem certeza que um dia, estaremos em mundos melhores. Mas até esse dia chegar, agora eu lembrei de uma amiga querida que ela dizia: se puxe. Que a gente se puxe. Para a gente poder, quando pelo menos desencarnar, saber que a gente fez o possível pelas nossas mudanças aqui. E a gente não sabe qual é o nosso dia de desencarne. Isso aqui é para reflexão, tá? Tenho sido instrumento de amor ou de crítica? Tenho acolhido ou tenho julgado? Tenho iluminado ambientes ou levado sombras? E aqui, gente, ó, no primeiro item ali, ó, tenho sido instrumento de amor ou de crítica. Há muito tempo atrás, toda a tragédia que eu lia, que eu escutava na TV, eu era um juiz implacável. Até entender que Deus é pai de todos nós. Não é só nós que estamos numa casa espírita ou numa igreja. Ele é pai de todos. Então, inclusive daquela criatura que por algum engano muito triste cometeu um ato de desatino, ele também é pai dele. Então, que a gente não julgue, para a gente não ser julgado com tanta severidade. Então, a gente possa dizer que a gente é instrumento mais de amor que de crítica. E que a gente possa acolher mais do que julgar. E que a gente possa iluminar muito mais do que levar sombra aos lugares das pessoas. Não precisamos mudar o mundo inteiro, precisamos iluminar o espaço onde estamos. Então, não importa onde tu estiver, leva a luz, leva uma palavra de conforto, leva amor. Não custa. E vai nos fazer melhores, com certeza. Se cada um fizer a sua parte, estaremos colaborando com a transição planetária para um mundo melhor. Que a gente possa sair daqui hoje com um compromisso sincero, amar mais, acolher melhor e buscar a sua própria luz. Então, que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco todos. Muito obrigada. Sim, sim.